Bom dia, um feliz domingo para todos, que tenhamos uma semana abençoada com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o Senhor Jesus, para sempre. Tu és soberano, maravilhoso, poderoso. Senhor, na Tua presença estamos. Deus, perdoe cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas aqui agora e fala com cada um de nós, Senhor, individualmente. Deus, vamos ouvir a Tua palavra que será ministrada. Ó Deus, que ela possa, Senhor, falar com cada um de nós, Pai. Deus, seja engrandecido, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. Toca em cada coração. Abençoe a professora, a pessoa que vai ministrar o Teu estudo, a Tua palavra. Seja com ela, Pai. Que todos nós sejamos edificados para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Façamos a leitura bíblica no Salmo de número 46. Amém. Louvado seja Deus. Diz assim o Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Louvado seja Deus por essa certeza, essa segurança. Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Amados, queridos, é uma verdade que a palavra de Deus nos fala nessa manhã. E vamos continuar na presença de Deus, ouvindo belos cânticos e em seguida o momento do estudo bíblico. Um bom dia para todos e fiquem na paz do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias
lágrimas cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor,
quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs da nossa querida IPI Metropolitana de Brasília. Nós estamos começando mais uma escola dominical, hoje 20 de março de 2022. Nós estamos entrando aí no 6º encontro, né, do nosso estudo da Carta aos Filipenses. Nós vamos aí agora pegar o finalzinho do capítulo 2, agora sim vamos terminar o capítulo 2, os versículos 19 a 30. Nós temos como tema para o nosso estudo de hoje aquela expressão que nos mostra essa grande amizade entre Paulo, Timóteo e Epafrodito ali, né? Que são os grandes amigos, companheiros na missão, né? E a comunidade percebia essa amizade entre eles. Nós vamos pegar o trecho que vai mostrar bastante dessa amizade entre esses três aí missionários, esses três grandes líderes, né, dessa comunidade, tá? A chave de leitura para nós acompanharmos esse texto de hoje é confiança, solidariedade e desprendimento. Sempre 3 palavrinhas para nos fazerem pensar, né, sobre o texto que nós estamos estudando. E hoje nós vamos fixar aí na confiança, na solidariedade e no desprendimento. Para iniciar, eu queria que você fizesse, né, esse exercício de imaginar o que lembranças o texto traz para a nossa vida. Né? Que lembranças, que perspectivas, que imagens esse texto que nós estamos estudando hoje, e essa pergunta sempre é feita, porque nós imaginamos que você já fez essa leitura preparada para o encontro de hoje. Afinal, no final do encontro 5, no fim do encontro número 5, nós deixamos aí o texto e convidamos a todos, todas, para fazerem a leitura e virem preparados para a aula de hoje. Então, se você fez isso, o exercício que foi deixado para fazer, que lembranças, né? Que sentimentos, que perspectivas esse texto trouxe para a sua vida, tá? Vamos orar pedindo que o Espírito Santo nos dê o entendimento necessário. Vamos orar para que sejamos iluminados na leitura do texto, no estudo também, nos exemplos de Paulo, Timóteo, de Epafrodito, daquela comunidade dos nossos irmãos lá em Filipos. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer porque Tu estás ao nosso lado, Senhor, sempre, e especialmente nesta manhã, no momento em que nós nos dedicamos a aprender da Tua Palavra.
Por isso, Senhor, eu te rogo que estejas com cada irmão, com cada irmã que abre sua Bíblia, que faz a sua leitura, que se dedica, Senhor, a compreender um pouco mais da história que está por trás desse texto que vai ser estudado, mas acima de tudo, Senhor, que essa dedicação venha a fazer com que cada um de nós, com que a tua igreja, Senhor, possa receber a tua mensagem. Que isso possa ser motivo para nós nos entregarmos, Senhor, a ti, à tua missão, ao teu trabalho, e que sejamos abençoados assim, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. Um pedacinho desse trecho que está lá no versículo 29. Fala um pouco, né, de todo esse sentimento que Paulo tinha para com essas pessoas que dividiam com ele essa missão tão importante lá em Filipos, né? Então mostra um pouco dessa solidariedade, dessa confiança e esse desprendimento que nós vamos acompanhar nessa manhã. Nós vamos nos preparar então aí para a leitura. Você abriu a sua Bíblia, você pode ter aí uma versão diferente, querer acompanhar na sua versão. Sempre eu acho muito rico quando em estudos bíblicos pessoas têm versões, traduções diferentes da Bíblia, porque alguém pode alertar para uma palavra, né, diferente e nos enriquecer no estudo, né? Eu não sou muito favorável a essa disputa de versões, de traduções. É claro que nós sabemos que algumas são um pouco mais voltadas para determinadas formas de tradução mesmo, né? E isso muitas vezes não quer dizer nenhuma depreciação, é só realmente uma escolha da forma como você vai fazer aquela narrativa, tá? Então acostumem-se aí, não vejam com maus olhos, né? Agora sim, como livros, de fato algumas traduções prejudicam bastante a nossa compreensão, então é bom que nós tenhamos, né, essa facilidade para fazer uma crítica, ou se não temos, que possamos ouvir ou entender aquelas pessoas que podem fazer, alertar ou ter um acesso à linguagem mais aproximada do original ali, pelo menos na língua original de onde vem, né? Mas assim, eu sou muito favorável e muito simpático a que nós tenhamos no estudo bíblico várias traduções. Eu acho que isso enriquece, né, a nossa compreensão do texto, tá? Então vamos para a leitura, Filipenses 2, de 19 a 30, que diz assim: E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis que a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado, para prover as minhas necessidades, enquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Notem que aí mesmo, né, nós temos uma diferença de tradução, tá? O texto que nós utilizamos lá no começo, né, ele que fala assim, ó, recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. Então estava falando de Epafrodito ali, tá? Então aqui nessa outra versão que eu utilizei para projetar para vocês, recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra, tá bom? Então essa aí tem uma diferençazinha, mas mostra que assim nós vamos só
ter uma riqueza aí, né, de compreensão de palavras e tudo, nada que prejudique a compreensão, é disso que eu estou falando, né? A compreensão do texto e da mensagem que está sendo dita aí no texto, tá bom? Bem, irmãos e irmãs, o nome de Timóteo aí, vamos falar um pouco da parceria com Timóteo, né? O nome de Timóteo significa honrado, pode significar também honra a Deus, né? Então veja que Timóteo pode ser honrado por Deus, ou alguns já consideram que seria como significado honra a Deus. De qualquer forma, é um nome bem honrado, né? Então, Timóteo foi um grande ajudante de Paulo na sua missão, ele foi pastor na igreja de Éfeso, como nós podemos ver ali uma demonstração disso na carta, né? A primeira carta dele, de Timóteo, capítulo 1, versículo 3, primeira carta a Timóteo, desculpem, tá? E depois a mãe de sua avó, né? Recebeu o ensinamento também dela. Nós encontramos já na segunda carta, no capítulo 1, versículo 5, depois capítulo 3, versículo 15. Então esse é o Timóteo que Paulo tanto confiava para enviar a Filipos. Além disso, ele julgava importante que o cristão tivesse humildade, que o cristão pensasse também nas necessidades dos outros. É só a gente dar uma olhada ali, quer ver? Vamos voltar um pouquinho no 2:4, só para a gente fazer, eu não tenho isso escrito aqui, eu vou mostrar a vocês uma leitura aqui na própria carta aos Filipenses, né? Vamos lá no 2:4, que é importante nós enfatizarmos aí essa importância, né? Desculpem a repetição do importante importância, mas do que Paulo fala com relação justamente a essa necessidade de se entregar aos irmãos, de, como está escrito aí, pensar, né, com humildade na necessidade dos outros. E aí, no capítulo 2, versículo 4, texto que nós estudamos já passado, né, diz assim, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então é muito importante que nós tenhamos em mente que a comunidade cristã, ela compreende a necessidade de ver que os outros também têm aquilo que eles necessitam para si próprios, né? Considerar a necessidade dos outros, tá? Essa lição aí da comunidade cristã, ela deve ser levada em consideração na nossa convivência, não só com os irmãos e irmãs da igreja ou da nossa denominação, mas também de toda a vizinhança do mundo em si, né? Quando nós compreendemos, né, que Jesus fala que eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, né, que nós precisamos levar a toda a criatura a mensagem de Deus, que devemos ser a fim de que o mundo creia. Nós entendemos que o nosso aprisco, né, a nossa igreja é o mundo. Então nós temos que também, por isso, mostrar essa preocupação com as necessidades de todos. E ele mostra essa importância que precisamos ter com humildade, pensar nas necessidades dos outros. Então, dizendo o que ele disse no versículo 21, ele mostra que Timóteo não pensa somente em si próprio, mas, acima de tudo, pensa nos interesses de Jesus Cristo. Para Paulo, Timóteo é um exemplo de humildade, é um exemplo da humildade do próprio Cristo, né? E ele retrata isso tudo aí nos versículos 5 a 11, né? Aqueles versículos que nós já passamos, né? Então, vamos rever aqui só o versículo 21, eu fiquei interessado em repetir isso aqui com vocês, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, né? Então, ele mostra que, olha, nós sabemos da experiência dele e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Ele está dizendo, quer dizer, que ele sabe que as pessoas não são assim, desse jeito, né? Que as pessoas buscam só o que é seu e não o que é de Jesus, mas que Timóteo é diferente disso, é o que fica evidente
nessa nossa abordagem desse texto, né? Nós percebemos aqui que ficam destacadas essas palavras, né? Que Timóteo se mostra para Paulo ajudante, pastor e humilde, né? Pelo menos essas 3 características aí, bem significativas e positivas, sem dúvida nenhuma, de Timóteo, que Paulo nos mostra, né? Então, continuando ainda sobre Paulo e Timóteo, os dois eram intimamente unidos à causa de Cristo. Os dois trabalhavam muito juntos para que pudessem levar essa mensagem de Jesus Cristo à comunidade, né? A grande ligação de Paulo com Timóteo é marcada quando o apóstolo o trata como seu parceiro na missão. Tão responsável, tão devoto, como um próprio filho é devotado ao pai. Então, por isso, Paulo tinha certeza de que Timóteo era a pessoa adequada, era a pessoa indicada para estar lá naquele lugar. E ele fala muito, né, dessa necessidade de mandar Paulo e que estava preparando tudo para mandar Paulo para lá. Ele tinha certeza que Timóteo ia cuidar bem daquelas pessoas que ele mesmo amava muito e das quais ele estava longe. Então, mas essa confiança, e ele passou no texto para nós, não era suficiente, só essa confiança. Nem Paulo sabia de tudo que podia ocorrer e sabia também que as coisas poderiam acontecer diferentemente do que ele estava planejando, né? Então, acima de tudo, ele colocava os trabalhos na mão de Deus. Ele estava fazendo o possível para que Timóteo pudesse ir lá, mas ele estava avisando isso, né? Que a vontade de Deus deveria ser feita, deveria ter algum problema que eles estavam precisando resolver para poder ajustar ali a visita e a ida de Timóteo para aquele lugar, tá? Mas o que fica evidente para nós aí é essa parceria, esse amor que Paulo tinha por Timóteo, essa confiança que ele tinha em Timóteo para poder levar esse grande amigo para poder cuidar de pessoas que ele amava muito, né? Isso era uma certeza, é uma certeza que a gente pega nesse texto aí. Então, passando um pouco aí para a situação dessa parceria também com Epafrodito, né, nós vamos falar um pouco dessa confiança em Epafrodito. O nome de Epafrodito também tem um significado especial, que é encantador. É um nome encantador, e aí de uma pessoa encantadora, né, é o significado da palavra. Talvez a pessoa nem fosse encantadora, mas Epafrodito passa essa ideia, né? Segundo o relato de Paulo. Ele também era companheiro de trabalho de Paulo. E segundo o testemunho do apóstolo, ele era digno de honra da mesma forma que Timóteo, né? E da mesma forma que ele mesmo. Então, assim como Timóteo, ele era dedicado ao bem-estar das outras pessoas. Como ele falou lá, que Timóteo, né, via também as necessidades das pessoas e não somente a sua. Ele considera que Epafrodito também tinha essa dedicação ao bem-estar das outras pessoas, do mesmo jeito que Timóteo. Então nós podemos verificar a atuação importante e desprendida, até mesmo de cuidados com a sua própria saúde, com Filipenses e também com o apóstolo Paulo. Veja que Paulo, ele mostra lá um cuidado, como é que chama? Um alerta de que ele sabia que o pessoal estava apreensivo com a saúde de Epafrodito, né? Então, isso mostra um amor que o pessoal tinha também por Epafrodito, o que podia dar mais confiança ainda para que Paulo enviasse Epafrodito para lá. E uma coisa que ele imaginou, né? Nós vimos lá no texto, vai ser legal que vocês vão rever ele, estavam preocupados que ele estava doente, né? Então há aí uma atuação importante desprendida desses cuidados com saúde, né? Com relação aos filipenses, e também o próprio apóstolo Paulo preocupado com Epafrodito, né? Ele mostrou ali que estava muito apreensivo com essa situação da saúde de Epafrodito. Então, uma outra prova da maneira de agir, de pensar de Epafrodito está na sua reação quando soube que os irmãos de Filipos tiveram conhecimento da sua doença. Ele ficou mais preocupado com o sofrimento daqueles irmãos e irmãs do que com a sua própria doença, né? O seu sentimento foi de angústia
né? Paulo diz ali, né, que teve angustiado ali, né, porque aquelas pessoas se condoeram com a sua situação, né? E ele também, e Paulo também, preocupado de perder o amigo. Então ele sabia que o amor que tinham por ele os faria se preocuparem. Então Epafrodito se mostra aí, né, claro, pelo seu nome, uma pessoa encantadora, né, uma pessoa dedicada e uma pessoa compadecida também, né? Nós podemos encontrar ali, nós vemos essa situação da angústia, né, de Paulo, de Epafrodito, do próprio povo no versículo 26. Tinha muitas saudades de vós todos, estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Quer dizer, Epafrodito doente e ainda preocupado, porque aquelas pessoas estavam ali condoídas com a sua situação de enfermidade, né? Então, irmãos, no terceiro ponto aí, a importância de dividir tarefas. Isso é muito legal de a gente lembrar, porque Paulo dá uma lição para nós e para todas as pessoas que exercem uma determinada liderança na igreja. Olha, Paulo tinha consciência de que deveria compartilhar a sua missão. Há muitos motivos para isso, né? Um deles é que Paulo não iria durar para sempre. Como para todos, chegaria o momento da sua morte. Então, principalmente para ele, que sofria perseguições e ameaças do império. Outro motivo é a imensidão do campo de trabalho, né? A distância que eles tinham que percorrer e a precariedade do transporte, né? Não era como nós hoje. Nós temos certeza que Paulo viajou muito e que Jesus também caminhou muito por onde ele viveu, mas qualquer um de nós, né, já viajou muito mais do que eles dois, né? O ônibus, avião, nos leva o carro a lugares aí de distâncias maiores do que o que eles andaram na sua vida toda, né? Então, se Paulo quisesse fazer tudo sozinho, ele não estaria ensinando ou formando novos líderes, né? Isso somente contribuiria para o fim das comunidades após o seu desaparecimento, quer dizer, o desaparecimento de Paulo. Paulo morreria e não tinha ninguém preparado e aquelas comunidades iriam definhar, né? Então fica uma lição: é importante estimularmos os nossos talentos, é importante que nós possamos divulgar os nossos dons, ensinar também para outros que vêm, né? Pois eles são dados por Deus para que a missão que é de Jesus e não nossa possa prosseguir. Os dons de Deus não são dados para a vaidade de ninguém. Então o ensino, a preparação de outros é importante para que a comunidade possa persistir e resistir e continuar no seu trabalho, né? Então nós precisamos estimular outras pessoas, nós precisamos encantar os jovens, os nossos filhos, né, para que eles possam continuar essa tarefa que é nossa. O que acontece, né, quando uma criança, um filho nosso, ele abandona a comunidade, né? Isso também tem a ver com dividir e estimular os talentos, os dons, né, dentro da nossa comunidade, tá? A Palavra Viva pergunta para você: que lição fica para a nossa comunidade, né? E aí nós podemos pensar isso na nossa comunidade de fé, a nossa igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Nós podemos pensar isso na nossa IPI, e aí nós temos, né, diretrizes para a nossa igreja, né, do norte até o sul, mas cada igrejinha tem a sua particularidade. Vendo esse trabalho de Paulo, Timóteo, Epafrodito, a comunidade ali amada de Filipos, né? Que lição fica vendo isso para a nossa comunidade? Na atuação confiante que Paulo tinha com seus companheiros Timóteo e Epafrodito, o que isso pode nos inspirar de trabalho na nossa comunidade? Fica para que nós tenhamos a certeza de que a nossa tarefa não é fácil, né? E que deve ser levada adiante também para outras pessoas dentro da nossa igreja, preparar, estimular as pessoas para levar adiante essa tarefa que é de Jesus e não é nossa, né?
Por fim, irmãos, eu conclamo vocês a se prepararem para o próximo encontro que nós vamos fazer em abril, muito provavelmente ali no domingo dia 17 de abril, né? Terceiro domingo de abril, nós vamos estar também nesse domingo comemorando a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E com a Páscoa teremos escola dominical, é um dia especial. Prepare-se aí lendo, tá? Filipenses 3, de 1 a 11. Que Deus te abençoe, abençoe essa família, abençoe o seu domingo, abençoe a sua semana. Fiquem todos com Deus.